comecinho do ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Tá todo mundo em casa e se cuidando? Espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo e com os nossos mascotes também. Hoje nós vamos para a nossa videoaula de matemática e nós vamos falar sobre ideias de subtração, beleza? Ok. Para a gente representar ou descobrir quantos restam, quantos faltam, nós usamos a operação matemática chamada subtração. A subtração, ela é representada por um símbolo, que é aquele símbolo de menos. Símbolo de menos que vocês conhecem. E agora nós vamos relembrar os termos da subtração, que é muito importante para a montagem do nosso cálculo e para a gente poder entender o que está sendo subtraído, o que está precisando, se nós queremos saber quantos faltam, quantos restam, né? E as outras dúvidas que surgem com a situação, problema que é indicada. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Primeiro nós vamos fazer montar o nosso tapetinho, tá? Aqui, ó. Primeiro nós montamos aqui o nosso tapetinho, que é a nossa dezena em unidade, com uma conta simples, porque nós vamos revisar o que nós já sabemos, tá? É só pra gente lembrar desse cálculo que é muito importante, desse termo que é muito importante. Então, por exemplo, 45, olha aqui, ó, menos 5, tá? Vamos supor que é essa operação aqui que nós temos que resolver. Como que nós sabemos o nome desses termos aqui? Olha aqui, nós temos um termo para cá, um termo aqui e outro aqui, beleza? Vocês lembram como se chamam os termos da subtração? Então vamos lá. O primeiro termo da subtração, ele vai se chamar minuendo. Minuendo. O segundo terminho nós vamos chamar subtraindo. E o terceiro nós vamos chamar de resto ou diferença. Olha aqui. Isso aqui é muito importante para a gente saber adequadamente em que termo nós temos que utilizar, onde que os numerais vão se encaixar. Minuendo significa um número maior, subtraindo um número menor, resto e diferença significa o resultado. Não pode ser subtraindo em cima e nem minuendo embaixo. Por quê? Porque na subtração, o minuendo, que é sempre os primeiros números que vão estar acima, eles sempre precisam ser maiores do que os números que estão embaixo. Porque se não for nessa lógica, se não for nesse termo, nessa ordem, não vai encaixar uma subtração correta, tá bom? Não tem como, por exemplo, eu trocar de lugar. Já pensou se fosse 5 menos 45? De 5 eu consigo tirar 45 aqui? Não consigo, né? Não tem jeito. Por isso que nós temos que seguir essa ordem quando se trata de subtração. Aqui, para a gente resolver esse cálculo que é muito fácil, né? Que eu tenho certeza que todos vocês já sabem. Vocês sabem que aqui, né? Nós temos a nossa dezena e temos a nossa unidade. Todo cálculo tem que ser resolvido pela unidade primeiramente, tá? Sempre lembre de resolver pela unidade. Nesse caso aqui, nós temos 5 unidades menos 5. Então, se você tem 5 e te tiraram 5, você fica sem nada, certo? Agora, nós vamos para a dezena. Eu tenho 4 dezenas, mas aqui eu não tenho nenhuma. Então, se eu tenho 4 e ninguém me tirou nada, ou eu não precisei tirar nada para ninguém, então a minha dezena desce. Então, aqui eu encontrei o resto, a diferença de 45 menos 5, tá bom? Na nossa próxima aula de matemática, nós vamos aprender a fazer subtração com reagrupamento e reserva, tá? Fiquem tranquilos que vai ser bem legal também, vocês vão aprender. Então, sabendo que nós temos esses 3 termos aqui,
que se trata da subtração, nós sabemos que, aliás, nós temos que saber uma coisa muito legal e importante também, tá? Que a subtração, ela está associada a 3 coisas que são muito importantes. Olha só, retirar, completar e comparar. Olha só, retirar, completar e comparar. E essas 3 ideias, que também pode se chamar de 3 termos também, né? Eles são trabalhados na abordagem de situações-problemas, tá? Lembra que nós também falamos de situações-problema e que nós vamos ter uma videoaula também sobre isso, tá? E na situação-problema, nós utilizamos a subtração para quê? Me fala aí. Me fala aí se você tem alguma ideia de por que nós usamos a subtração na situação-problema. Me diz. Por quê? Exatamente. Nós precisamos saber quem tirou, quem perdeu, quem gastou, não é mesmo? E também saber quanto sobrou. Para isso, nós precisamos colocar a subtração na nossa situação-problema. Quando se trata de situação-problema, aliás, calma aí. Me responde aí o que é situações-problema. Muito bem. Situação-problema é quando nós precisamos organizar uma situação para resolver o problema. Quando nós temos que colocar vamos dizer, um acontecimento, certo? E nesse acontecimento ele vai estar um pouquinho complicado. Então nós temos que prestar atenção. Podemos usar cálculo mental para isso, podemos usar material dourado, ficha escalonada, para a gente resolver. Quer um exemplo muito fácil, muito prático? Olha só, essa situação-problema que eu vou fazer para vocês. Olha aqui. Vamos lá. Quando vocês se depararem com uma situação-problema, olha só, eu vou te dar um segredo muito legal para você conseguir resolver ele. Quando você estiver lendo ele, você já coloca lá no seu espaço de resolver o número que está pedindo para você. Presta atenção se está pedindo para você completar, se está pedindo para você retirar, tá bom? Ou está pedindo para você dividir, que no caso, nós não vamos entrar na divisão ainda, hein, segundo ano. Mas já estou super ansiosa para a gente poder entrar na multiplicação e divisão. Mas para isso, vamos treinar aqui um pouquinho na subtração. Então, voltando. Então, sempre que você for ler uma situação-problema, você já lê e já vai colocando o seu cálculo para você não se confundir depois. Lembrando que nós vamos trabalhar com situações-problemas de adição e subtração. Então, você tem que ficar esperto, tá? Atento se você vai usar o termo adição ou o termo subtração. Então, por exemplo, estou lendo aqui uma situação-problema para vocês. Joana tinha 10 bonecas. 10 bonecas, já falou 10. Então, eu já vou lá, ó, e já coloco o meu 10, tá? Então, se você quiser também já montar o seu tapetinho, você pode fazer também. Já vamos se dizer que você deixa... Vamos usar um tapetinho só de dezena e unidade, né? Então, aqui. Um exemplo, tá? 10 bonecas. Joana tinha 10 bonecas e doou para sua amiga 5 bonecas. Com quantas bonecas Joana ficou? Opa, ela falou 5? Se ela falou só 5, ela falou só uma unidade. Então, eu acho que eu tenho que colocar aqui. Olha só o que a situação-problema falou. Ela doou. Doou quer dizer que ela deu a boneca. Então, se ela tinha e deu, então nós estamos falando de cooperação matemática. Isso aí. Estamos falando da subtração. Olha ele aqui, ó. Menos. Então, eu preciso somar essa conta aqui para poder saber com quantas bonecas, então, a Joana ficou. Certo? Aqui, nessa operação aqui, ó, eu coloquei essa situação aqui
para a gente saber como que nós temos que pedir emprestado na subtração, que é super legal. Nós fizemos isso na sala várias vezes. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer comigo. Combinado? Então vamos ver? Então vamos lá. E agora, tia Pri, eu preciso resolver essa operação. Vamos resolver. 0 menos 5. Tia Pri, impossível. Eu tenho 0. Como é que de 0 eu vou conseguir tirar 5? Muito bem, se você pensou assim, você está no caminho certo. Se eu não tenho, então eu posso pedir emprestado para a dezena? Posso, a dezena tem 10, ela é boazinha e vai emprestar pra gente, certo? Então olha aqui, ó. Eu posso pedir emprestado para ela? Não posso? Posso. Se aqui tem 1, a gente tira. E ela vai ficar com o quê? Com 0. Porque o que vem antes do 1? 0, 1, 2, 3, vem o 0. Então ela fica com 0. E o 1 que estava aqui vai para onde? Ele vem para cá, para a unidade. Como ele só é emprestado, então eu posso colocar aqui o 10, porque é só emprestado, tá? Então agora eu tenho 10 e eu preciso tirar 5. De 10 eu consigo tirar 5? Ah, tia Pri, agora eu consigo. Então se eu tenho 10 e tiro 5, eu fico com... Exatamente, muito bem. Eu fico com 5. Olha aqui. Encontrei, tia Pri. Então, ela doou 5 bonecas. Então, a situação problema te fez uma pergunta. Você tem que responder a pergunta. Com quantas bonecas Joana ficou? Eu posso ir lá na minha resposta e colocar assim? 5. Eu vou ler e vou falar. 5 o quê? Pode ser 5 qualquer coisa. Pode ser 5 bolas de gude, pode ser 5 estrelas. Eu quero saber o que significa. Então, vamos fazer uma resposta elaborada, já que estamos falando de situações problema. Então, nós iremos responder. Joana doou 5 bonecas para sua amiga. Pronto. Olha que legal. Resolveu uma situação problema. Entendeu? Muito bem. Então, sempre que nós formos fazer uma conta, vamos fazer um cálculo, se precisar, olha só que coisa interessante, nem todas situações problema precisa de cálculo. Tia Pri, como assim? Exatamente. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo de uma situação problema que não precisa de cálculo. Se você está na dúvida se você vai a pé ou se você vai de carro para algum determinado lugar, não precisa de cálculo. Você precisa saber somente da distância. Só isso. É uma coisa mais mental, um cálculo mental, né? Agora, se você vai ao supermercado, se você vai à papelaria, se você vai às compras, no shopping, na feira, aí você vai precisar de cálculo. Porque você precisa saber quanto que você tem, quanto custa o produto e quanto que vai sobrar. Ou se com o que sobrou, você ainda tem para comprar outra coisa, que vai receber um troco para saber se dá para outra coisa, ou se você vai guardar esse troco, tá? Então, sempre é muito importante, toda vez que você tiver uma situação problema, você ler e interpretar muito bem essa situação problema, tá? Aí você vai trabalhar português e matemática juntinhos, tá bom? Porque a sua interpretação de texto é que vai fazer você pensar e colocar o seu cálculo certo, tá bom? Então, olha só, sempre que nós formos falar de subtração, nós estaremos falando de diminuir, tá? Subtração sempre fica lá embaixo, tá bom? Então, fez um cálculo, presta atenção. Se não for situação problema, se for uma página só de cálculo, se for uma atividade onde só tem cálculos e tem os símbolos, então você vai prestar atenção se vai estar referindo a esse símbolo ou se vai estar referindo a esse símbolo, tá? Então, nós sabemos que esses dois símbolos aqui têm nomes e são muito diferentes. Qual o nome desse símbolo aqui? Muito... O quê? Mais? Não acredito que você falou mais. Lembra que nós falamos na sala? Sempre que nós vemos esse símbolo em relação a cálculo,
nós iremos chamar ele de adição. Então, o nome desse símbolo é adição. O nome desse símbolo é menos? Não. O nome dele é subtração, tá? Tudo bem. Menos. Ele pode ser, o significado dele é menos. Mas sempre nós vamos se referir, nós vamos falar, tá bom? Chamá-lo de subtração. Ele tem nome, tá bom? Os dois. Combinado? Ok. Então, olha só. No livrinho de vocês tem uma atividade de subtração muito legal. É muito divertido, tá? Lá no livrinho de vocês, vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter uma composição e decomposição de número com a subtração, que é muito fácil, tá? Por exemplo, vai ter no livrinho de vocês, aqui ó, na página 120 e na página 121, algumas imagens, tá bom? E elas são bem bonitinhas, coloridinhas, que vai dar para vocês entenderem muito bem. E nas imagens, elas vêm perguntando algumas coisas, tá? Por exemplo, lá no livro de vocês, olha, nessa página aqui, por exemplo, vai ter um campinho de futebol. Do lado do campinho de futebol vai estar escrito assim: quantos jogadores há na imagem? Você vai somar todos, vai ver quantos tem e vai colocar embaixo. Do lado já vai ter o símbolo de subtração. Não, do outro ladinho vai estar assim: quantos jogadores saíram do campo? No desenho você vai ver quantos estão fora do campinho verde. E, enfim, na última parte pergunta: total de jogadores no campo. Como é que você vai saber o total de jogadores no campo? Você vai somar quantos que estavam lá, né, que ele perguntou, quantos que tem na imagem e quantos que saíram, tá bom? Então, o resultado não vai ser quantos que tem na imagem. Ele tá perguntando quantos que tem no campo, tá? Então, por exemplo, se na imagem lá deu que tinha 10, tá? E tá perguntando quantos que tinha fora do campo. Aqui na imagem tá mostrando que são 2. Olha aqui. Como é um cálculo menor, um cálculo simples, você pode até fazer com seus dedinhos, tá? Então, você tá aqui com seus dedos, né? Com seus 10 dedinhos e falou que saíram 2. Então, com quantos dedinhos você ficou? Com 8 dedinhos, não é mesmo? Olha aqui, ó. Olha só que legal. Que exemplo fácil e prático da subtração, né? Então, nós vamos começar com essa subtração mais tranquila, com os números menores, para vocês irem se acostumando com essa ideia de tirar, com essa ideia de pedir emprestado, né? Que a gente vai fazer várias atividades com isso e vocês vão ver que é muito fácil, muito simples, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês realizem a atividade do livro, tá bom? Da página 120 e da página 121, tá? Lembrando que quando vocês forem para a página 121, vai ter algumas situações problema, tá bom? Referente à subtração. Prestem atenção, façam a interpretação, entendam o que vocês estão escrevendo, o que vocês estão somando, tá? Se concentrem, tá bom? Façam essa atividade que depois nós vamos corrigi-las juntos, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.